Numa cozinha caseira ou numa cozinha de um restaurante, a gente pode explorar a biologia, a física e a química dos alimentos. E, é claro, vai encontrar muita matemática também. Por isso, Bigode e a professora Cássia vieram a esta cozinha industrial procurar boas ideias para explorar a matemática na cozinha. Você conhece o problema do bolo de chocolate? Problema do bolo de chocolate? O clássico problema da matemática recreativa. Ele é assim, ó. Bom, primeiro vamos pensar um lado simples. Sim. Consegue imaginar como é que seria dividir esse bolo em duas partes iguais? Isso é fácil. É só passar pelo meio e dividir o bolo em dois pedaços. Duas partes iguais. Sim. E se tiver que dividir em 4 partes iguais? Bom, eu já tenho duas, faço metade da metade. Assim, perpendicularmente. Sim. Isso daí não parece muito difícil, não. E se fosse 8 partes iguais, quantos cortes você ia precisar no final das contas? Bom, agora eu preciso de mais 2 cortes. Como é que seriam esses cortes? Porque eu preciso cortar isso aqui na metade e esse aqui também. A metade da metade da metade. Metade da metade da metade. Uma cozinha é possível explorar a biologia, a química e a física dos alimentos. Mas hoje, o prato do dia é matemática. E é por isso que nós estamos aqui com a professora Cássia. Cássia, que além de professora de matemática... Gosto muito de cozinha. Então, gosto desse agora tema. que eu vou te dar o problema verdadeiro. O problema verdadeiro não é assim tão simples como esse. Tá? O problema verdadeiro é outro. Vamos ver. O grande desafio mesmo é partir esse bolo em 8 partes iguais, mas com apenas 3 cortes. Nossa, agora você me pegou. Tem que pensar um pouco. Enquanto ela pensa, vamos explorar outros problemas da matemática no âmbito da cozinha e da alimentação. Estou lendo aqui uma interessante matéria da revista do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor sobre as embalagens, as informações que tem nas embalagens dos produtos que a gente consome. Então esse é um ponto super importante para a gente discutir uma conexão entre matemática e cidadania, matemática e consumo responsável e coisas do tipo. As embalagens dos produtos que consumimos, elas têm que trazer informações a respeito da data da validade. Então, isso é uma atividade muito interessante para crianças pequenas e também lá para os adolescentes, porque a questão da data da validade, ela não passa de uma subtração de datas, né? No caso aqui, eu tenho a data em que foi fabricado o produto e a data limite para o consumo. A subtração dessas datas vai dar a data da validade. No caso do leite, por exemplo, eu estou entendendo que ele tem que ser consumido em 5 dias. Agora, há outros produtos, devido à tecnologia das embalagens, que tem uma vida útil, vamos dizer assim, lá no armário, na despensa, maior. Nesse caso aqui, é de cerca de 3 meses. Então, data de validade é um problema de subtração de datas. Bem, agora vamos voltar para a cozinha para ver se a professora Cássia, a nossa samurai, já decifrou o enigma. Como fatiar o bolo em 8 pedaços com apenas 3 cortes? E aí, Cássia, continua pensando ou já resolveu o problema do bolo? Continuo pensando. Eu vou te dar uma dica, tudo bem? Tudo bem. Olha, mudar o ponto de vista. Então, se a gente dividir aqui, nesse primeiro corte temos 2 pedaços. Mais um corte, 4 pedaços. E agora, dividimos aqui e teremos, então, 8 pedaços. Parabéns. De prêmio, vou te dar... Opa, eu quero de cima que tem chocolate. Minha vizinha recentemente me colocou um problema que eu levei para os alunos e deu um trabalho bastante interessante. Suponha que ela fez 60 coxinhas, 72 empadinhas
e 96 pastéis. Ai, e que ela delícia. queria organizar isso daí em caixas em que tivesse o mesmo número de ingredientes em cada caixa. Número de salgadinhos, ela queria colocar, Exatamente, em cada caixa. distribuir igualmente. Então eu isso. ofereci isso para os alunos e deu uma atividade para explorar o máximo divisor comum. Sim, Bem, porque a gente tem que pensar no número que seja divisor, tanto do 60 como do 72 e também do 96 ao mesmo tempo. então, essa é a ideia do máximo divisor comum. Os alunos compreenderam o conceito de divisor comum e do maior divisor comum. Veja como se calcula o MDC, o máximo divisor comum de 3 números. Primeiro, decompomos os números em fatores primos. Depois, basta ver quais são os fatores comuns e multiplicá-los. Portanto, o maior divisor comum de 60, 72 e 96 é 12. Então vamos ver, 60 é igual 5 vezes 12, a 72 6 vezes 12, e 96. 8 vezes 12. Então, na verdade, ela vai montar 12 caixas. E em cada caixa ela vai colocar 6, 5 e 8 salgadinhos. Então ela vai colocar 19 Total salgadinhos. 19 salgadinhos. Em cada caixa. Então a ideia é essa, explorar situações, problemas significativas a partir de um contexto real. Sempre que me vem à cabeça cozinha, matemática, coisas do tipo, a primeira palavra que me vem à cabeça é proporção. Sim, porque numa cozinha a gente está sempre aumentando uma receita, diminuindo uma receita. E essa proporcionalidade é muito importante. Saber seguir uma receita é respeitar a proporcionalidade, não é isso? E na cozinha você não corre o risco de que a comida fique muito salgada ou muito doce. Azeda, amarga, né? Sair do ponto. A proporção é um tema muito importante do ensino fundamental, né? E a gente sabe que as crianças elas aprendem melhor e com mais prazer quando vem de algum contexto interessante, significativo. Sim. E receita é uma dica para os professores, não é verdade? Com certeza. Vamos ver alguns problemas com níveis distintos de complexidade. Por exemplo, a partir do mais simples, né? Sim. Uma coisa que qualquer criança sabe fazer, que é fazer a receita de uma limonada, né? Na minha receita vai 3 limões para cada 5 copos de água. E na minha eu tenho 4 limões para 5 copos de água. Não é muito difícil decidir qual é a limonada que vai ficar mais azeda, não é verdade? Nesse caso não, porque eu tenho a mesma quantidade de copos de água na minha receita e na sua. Então é só comparar o número de limões. Sim. Então, essa relação limão-água, nós podemos associar, em matemática vamos chamar de razão, em que o número de limões a gente pode chamar de associar ao numerador da representação fracionária da razão. E o número de copos de água vai ser associado ao denominador. Então, no caso, nós estamos comparando duas razões, tá? Em que o numerador 3, que é o número de limões, e 5, que é o número de copos de água, pode ser representado pela razão 3/5. E a limonada dela pela razão 4/5. Quando a gente estuda frações, comparar frações com o mesmo denominador é simples, né? As crianças aprendem que basta comparar o número de limões e o numerador. O numerador. No caso, os denominadores são iguais, não tem segredo. Sim, não é verdade? com certeza. Agora, seria interessante a gente avaliar ou pensar numa situação em que os denominadores fossem diferentes. Situação mais complexa, né? Sim. Eu tive uma ideia, tá? Vamos ver comparar duas receitas de molho de macarrão que eu vi num livro de receita. A situação complexa que eu ia propor para a gente explorar essas ideias é a de duas receitas de molho para uma macarronada. Sim. O nosso desafio vai ser decidir qual é a macarronada que está mais carregada de Cebola. gosto de cebola. Exatamente. Joia. A situação nova aqui é que os ingredientes não podem ser comparados 2 a 2, porque ó, veja bem, aqui eu tenho 8 tomates, aqui eu tenho 7 tomates. Aqui eu tenho 5 cebolas, aqui eu tenho 4 cebolas. Em nenhum dos dois casos as quantidades são iguais. Fazer uma comparação direta não vai dá. ser possível, né? Como no caso da limonada que a gente viu. Esse problema ele é muito interessante para trabalhar na sala de aula, porque ele possibilita ou a gente introduzir o conceito de fração equivalente, E a questão do mínimo múltiplo comum. ou aplicar a questão do mínimo múltiplo comum quando a gente quiser igualar os denominadores, né? Então, a solução do problema é bastante simples. Basta a gente associar a cada razão expressa na forma fracionária. Razão 5/8 Ou 4/7. com frações equivalentes do mesmo denominador. Então, vamos buscar o denominador comum. Sim, como eu tenho 7 e 8, eles são primos entre si. Então,
O NMC vai ser o produto. O produto, Isso. 7 vezes 8, 56. Então vamos buscar frações equivalentes com denominador 56. No caso dos 5/8, ó, você faz as contas, hein? 5/8, qual é a fração equivalente a 5/8 com denominador 56? 35,56 E agora, qual é a fração equivalente a 4/7 com denominador 56? Aqui nós vamos ter 32,56. Então agora nós temos duas frações equivalentes com o mesmo denominador, que é possível então a gente fazer a comparação. Agora a gente consegue fazer a comparação direta. 35 é maior do que 32, então esta receita aqui está mais carregada no gosto da cebola. Eu li recentemente uma matéria a respeito da concentração de sal, açúcar e gordura em produtos consumidos por jovens, crianças, etc. De acordo com os nutricionistas, o montante de açúcares nunca deve ultrapassar a 25% do consumo de carboidratos em um dia. Para ficar atento à porcentagem de açúcares, você pode usar uma espécie de semáforo nutricional, que estabelece os seguintes valores para cada 100 gramas de alimento. Se o consumo for inferior a 5 gramas, sinal verde. Se o consumo for entre 5 e 15 gramas, sinal de alerta, amarelo. Agora, se o consumo de açúcares for superior a 15 gramas, opa, sinal vermelho. E vamos então utilizar aquelas ferramentas que a gente aprende nas aulas de matemática, frações, porcentagens, razões e proporções, para entender melhor as informações contidas nos rótulos dos alimentos. Por exemplo, essa embalagem aqui tem 200 gramas, né? Então a informação diz que cada porção de 30 gramas corresponde a 7 biscoitos. 7 biscoitos está correspondendo a 125 quilocalorias, que, segundo informações, corresponde a 6% das necessidades diárias de alguém que consome, em média, 2.000 calorias por dia. Muito bem, então se eu comer o pacote inteiro, eu estou comendo 6 vezes 7%, 42%. Olha, só o consumo desse pacote já corresponde a quase 50% das necessidades diárias de caloria. Então vamos tomar cuidado aí com o consumo desses alimentos. Um dos principais vilões da alimentação saudável é o sal. Para você saber a concentração de sal que tem num alimento que a gente consome, basta ver aqui na tabela a quantidade de sódio. Então, aqui nesse pacote de bolachas está indicado que naquela porção de 30 gramas correspondente a 7 bolachas, tem 433 miligramas. E isso corresponde a 18% das necessidades diárias de consumo de sal diário de uma pessoa. Ora, vamos fazer uma continha básica, né? Você se lembra que a embalagem completa tem 200 gramas. 200 dividido por 30 gramas, que é a informação da tabela, deu 6,66. Eu vou multiplicar isso daqui por 18. E eu obtive, olha lá, 119,999%, ou seja, 120%. 20% a mais das necessidades diárias de consumo de sal só nesse pacotinho. O que impressiona aqui nessa cozinha, uma cozinha industrial, é a escala. Você estava me dizendo agora há pouco quantas bocas vocês alimentam por dia? Em média de 2.500 a 3.000 refeições dia. Falando da escala, dessa macro escala, né? Por exemplo, isso daqui é uma caldeira, né? Sim, é uma caldeira. Que tipo de alimento vocês estão fazendo aqui? Então, nessa caldeira ela tem capacidade de aproximadamente 120 litros. Nós produzimos aqui o arroz, o feijão, guarnição. E, por exemplo, a receita de arroz. Quantos quilos de arroz vocês fazem nessa caldeira? Então, em cada caldeira dessa, nós produzimos aproximadamente 60 quilos de arroz, mas aí nós colocamos 100 litros de água, 4 quilos de cebola que nós batemos no liquidificador e mais, em média, 500 gramas de alho. Então, vão 60 quilos de arroz, 100 litros de água, 4 quilos de cebola e meio quilo de alho. Isso para 60 quilos de arroz. 60 quilos de arroz. Você falou que gasta 120 por dia, então dá para umas 1.500 pessoas aproximadamente. Sim. Tá aqui um bom problema para a gente propor, comparar a minha receita, mas ver os 4 lá de casa com os 1.500 dessa caldeira uma aqui. Bela proporção. Né? Ver se segue a mesma proporção. Obviamente não deve seguir, porque quando muda de escala, as leis passam a funcionar de modo diferente, né? Então, por exemplo, quanto tempo você leva para cozer o arroz aqui?
Então, isso depende muito porque é um equipamento que funciona a vapor. Então, normalmente, ele demora em média de 3, 4 horas para ter um ponto bom. 3, 4 horas? Isso, o arroz? O arroz. E na sua casa, quando você faz arroz, leva quanto tempo? Meia hora, no máximo. Então, você vê que como muda a escala, o tempo, a variável tempo, não pode ser trabalhada aí. Não. Um dos sanduíches mais populares do Brasil é o bauru. O bauru é considerado o primeiro sanduíche brasileiro e foi criado em 1934 por Casimiro Pinto Neto, um estudante de direito nascido na cidade de Bauru, no interior de São Paulo. Então ele havia lido uma cartilha da prefeitura que ensinava as pessoas como elas deveriam se alimentar. Aí ele chegou lá no restaurante e falou assim, olha, hoje eu vou comer alguma coisa diferente, vou fazer um sanduíche que atenda às especificações da cartilha, do manual da prefeitura. Uma receita simples do bauru contém um pãozinho francês, 6 fatias de rosbife, 6 fatias de queijo prato, 2 fatias de tomate e 2 fatias de pepino em conserva. Calcular o preço de um sanduíche é uma rica atividade de investigação matemática. Coloque-se no lugar do cantineiro. Primeiro, é necessário comprar os ingredientes do sanduíche e depois usar a matemática e suas ferramentas, como a regra de 3. Numa padaria de São Paulo, onde o nosso amigo faz compras, 1 quilo de pães custa cerca de R$ 5,39 e tem em média 20 pãezinhos. Então, um pãozinho de 50 gramas vai custar 20 vezes menos, o que vai dar cerca de 27 centavos. 27 centavos por cada pão francês. 1 quilo de queijo custa em média R$ 16,00, logo o preço de 100 gramas é R$ 1,60 e contém em média 8 fatias. Então, cada fatia vai custar 20 centavos. Como nosso amigo cantineiro vai precisar de 6 fatias, ele vai gastar 6 vezes 20, que é igual a R$ 1,20. E aí está o gasto com o queijo. 1 quilo de rosbife está custando R$ 25,00. 100 gramas sai por R$ 2,50 e contém em média 6 fatias. Logo, R$ 2,50 é o custo do rosbife. O quilo de tomate está custando, dependendo da safra, R$ 4,00 e tem em média 8 tomates. Logo, cada tomate está custando 50 centavos. Cortando o tomate em 5 fatias, cada fatia vai sair por 10 centavos. Como na receita usamos 2 fatias, o custo vai ser de 20 centavos pelos tomates. E, finalmente, o pepino em conserva. O quilo sai por volta de R$ 12,00. Como pode-se tirar cerca de 48 fatias de 1 quilo de pepino em conserva, cada fatia sai por 25 centavos, ou seja, no bauru, o cantineiro gasta 50 centavos no pepino. Somando tudo isso, o custo dos ingredientes do bauru é R$ 4,67. A partir daí, você começa a fazer um rateio de todas as suas despesas que você tem, de impostos, de encargos salariais, de aluguel, despesas de água, luz, gás que você tem. E você faz um rateio dessas despesas entre todos aqueles produtos que você vende, proporcionalmente à quantidade de cada um deles que você vende. Mas o melhor dessa atividade é que depois de calcular o preço, você pode comer o sanduíche. Vamos fazer as nossas contas agora fazendo um estudo sobre alimentos naturais. Então eu trouxe aqui uma banana e um abacate e vamos ver a concentração, o valor calórico dessas duas frutas que a gente compra na feira, no mercado, etc. Primeiro vamos fazer uma comparação das massas da banana e do abacate. Bem, essa banana, segundo informações que eu tenho aqui, ela pesa cerca de 70 gramas e o abacate cerca de 200 gramas. A quantidade de calorias desse abacate tem 324 e da banana 62 calorias. Vamos ver quantas bananas eu precisaria para equivaler a massa do abacate. Então eu vou fazer 200 dividido por 70, 2,857. Então eu vou multiplicar esse 2,857 por 62, que é a quantidade de calorias que tem a banana, tá? Para verificar quanto o equivalente a quase 3 bananas, tá?
está me dando 177 calorias. Se eu fizer uma aproximação, isso é cerca de metade das calorias do abacate. Agora, vamos fazer um balanço de tudo que a gente conseguiu explorar de matemática nesse contexto da alimentação, da cozinha, do restaurante, etc. né? Você viu que a gente conseguiu passar por vários conceitos, né, situações, problemas interessantes? Bastante interessantes, como aquele do MDC, dos salgadinhos, né? Você, quando era professora, iniciante, assim, você chegou a trabalhar esse tipo de problemas ou alguma coisa parecida? Eu trabalhei a questão dos alimentos, tabulação de preço, a gente chegou a fazer uma mini lojinha em sala. Certo. Então a gente deu uma contextualizada, Sim. mas proporção é uma coisa que eu não tinha pensado ainda, e com esse programa eu acho que O tema da alimentação eu acho bastante interessante. Tem muitas situações, problemas e projetos que a gente poderia trabalhar, mas não cabe nesse programa. Por exemplo, no caso da conservação dos alimentos, que ideias você tem? Eu acho que é muito bom para começar a trabalhar com números negativos, porque a gente tem alimentos que precisam ser conservados em temperatura abaixo de 0, e os números negativos podem ser trabalhados num contexto que é familiar para os alunos. Quer dizer, para a introdução dos números negativos, a alimentação, temperatura negativa, é um contexto bastante rico, eu acho que é apropriado. bastante rico, porque eles têm a geladeira, o próprio freezer da geladeira da casa das pessoas, trabalha com temperaturas abaixo de 0. Colocar as ideias iniciais em número negativo, eu acho que a temperatura é realmente um contexto bastante bom. Né? Principalmente numa cozinha em que você tem temperaturas variando aí de menos 10 graus até 200 graus, e pode pensar numa escala e trabalhar a comparação. Mas e as operações, né? As operações costumam ser o grande problema dos professores, né? Sim. E eu desenvolvi um aparato para os alunos assim produzirem sentido, né, para a questão das operações, né? Que sempre foi um trauma, né? Os pais deles falam assim, a regra de sinais, como é que é? E envolve também alguma coisa ligada à questão da alimentação, que é assim, você se lembra daquelas balinhas, Aquelas pastilhas, né? Vem numa latinha, ou sim. agora de plástico. Então, essas pastilhas, depois de consumidas, depois das crianças escovarem o dente, né? Então a gente desenvolve um aparato para eles fazerem operações de adição e subtração com números negativos e positivos. Os alunos recortam uma fita de papel numa escala de centímetro a centímetro, fazem a marcação do 0, dos números negativos, e esse movimento de girar à direita ou à esquerda possibilita ele fazer os cálculos. Também no meu tempo, estou sempre lembrando do meu tempo, para procurar alguma coisa, eu não quero que os alunos de hoje passem pelo que eu passei. Aquela lista enorme de contas com números decimais, 2, 3 casas. E nesses restaurantes de quilo, balança digital, essas operações... elas aparecem e elas têm significado. Aparecem naturalmente, pode propor que os alunos problematizem, estimem. Então, de todos esses conceitos, a gente mexeu com máximo de isopo comum, com mínimo múltiplo comum, com frações equivalentes, né? O conceito campeão foi a proporcionalidade, né? Cozinha e proporção tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Agora você já sabe que a cozinha da sua casa e a cozinha da sua escola são ótimos lugares para pensar problemas, atividades e jogos que vão ajudar seus alunos a descobrir que existe mesmo matemática em toda parte.